Mas o fato é que o Brasil ele tem até hoje, ao contrário dos gregos, por exemplo, que eram um porto central, uma metrópole, uma cosmópole que recebia gente de todos os lugares e, por isso, construiu a grande filosofia que regeu todo o discurso ocidental até hoje. Agora, a Grécia já tinha constituído uma nação com parâmetros éticos básicos aos quais se podia incorporar conquistas e avanços que aí faziam com que houvesse, dentro daquela linha mestra, variantes que fortaleciam a linha principal. O Brasil, até hoje, tem uma ética em disputa. E por isso nós temos, por exemplo, a ética do morro e a ética do asfalto. Paremos para pensar qual é a situação do jovem que sobe o morro com seu material escolar e, de repente, chega na favela e quem está mandando na favela é um traficante. E aí ele tem que obedecer a certos mandatos e a uma certa lei efetiva, real, que lá acontece. E aí ele tem um comportamento ético, que é o da sobrevivência, de fazer a sua família subsistir diante daquela ameaça. Aí esse mesmo jovem pega a sua lancheira, seus livros e desce para o asfalto. E ele chega no asfalto, e aí ele já tem o guarda esperando por ele, e aí já é um outro comportamento ético, como na escola é outro comportamento. O jeitinho brasileiro vem disso. E por isso que a gente, ao mesmo tempo que faz discurso ético, a gente, de repente, vai comprar o DVD pirata do camelô. E o camelô que está lá, muitas vezes está ali fazendo uma venda que é pirata, que ele até acha que é errado também, mas se não fizer aquilo, não come. Por isso que a gente, quando vai para a praia no final de semana, a gente pega e corta pelo acostamento, porque quer chegar mais rápido. Por isso é que muitas vezes a gente está andando, um dia eu vim atrás de um carro desses suntuosos, e as pessoas jogando papel pela janela, estrada fora, simplesmente jogando papel, e a pessoa que estava do meu lado falou, se fosse um carro pobre, amarrado com arame, todo ferrado, não estava jogando papel. Não sei se é assim também, até acho que talvez não seja, mas o fato é que isso demonstra que a nossa ética nos falta nas coisas mínimas, muitas vezes. No jogar papel pela janela do carro, no atravessar no acostamento, e por isso é difícil sair dessa lenda que nos escraviza do jeitinho brasileiro. Para tudo tem um jeitinho. E esse jeitinho tem esses fundamentos históricos e vários outros que não vamos aqui tocar. Por isso é que nós acabamos construindo uma elite brasileira míope, que quando chega e vê o ônibus 174 sendo transmitido pela TV, de repente percebe no Sandro aquele quase matador naquela situação que lá ocorria, terrível, dramática, que comoveu e escandalizou a todos nós. Mas quantos lembraram que aquele era o menino da Candelária sobrevivente que estava agora como adulto no ônibus 174? Então essa elite míope, ela muitas vezes ela não percebe que a falta de ética, o que o desvio ético, o que o jeitinho brasileiro da ética está impedindo que enxergue com nitidez o quadro, ou então percebe e não quer enxergar. Nós vivemos em tempos, eu tive numa escola pública essa semana, conversando com os professores que estão atordoados sobre o que fazer dentro das escolas. Porque a falência ética está em todo lugar, as famílias destroçadas, as instituições destroçadas e cobram da escola que resolva o problema. E os professores não sabem o que fazer. Nós temos um índice de matrícula fantástico e um índice de educação efetiva de seres humanos quase nulo. Então, eu lembro que eu conversei com eles e falei o seguinte, olha, havia uma discussão, um debate, uma divergência profunda entre professores lá dentro. E eu comentei o seguinte, falei, olha, é mais ou menos como se vocês fossem, como escola, a Arca de Noé, no meio de uma tempestade, e vocês se remar cada um por um lado, não chega a lugar nenhum. Então, a construção hoje do edifício ético, a construção da escola, a construção de uma justiça da infância e da juventude, ela passa pela percepção que essa construção se faz sob areia movediça. Sigmund Bauman, aquele famoso filósofo dos tempos modernos, tem chamado esses tempos contemporâneos de vida líquida, tempo líquido. Tamanha a deterioração, tamanha a falta de concretude que as instituições, e tamanha a falta de concretude que as coisas hoje, e a velocidade com que se transformam. Nós temos crise do Estado, a falência do modelo de bem-estar social nos levou a um questionamento da legitimidade das instâncias políticas. A falência das esquerdas nos leva pelo mesmo caminho, e aí nos leva ao questionamento do regime democrático. Hoje os jovens, tem uma pesquisa que a Fundação Perseu Abramo publicou sobre a realidade social da juventude brasileira, e os jovens,
é assustador como está crescendo entre os jovens a preferência por formas ditatoriais de poder. 95% dos jovens querem que a polícia vá para dentro das escolas. 95% dos jovens brasileiros. E aí como é que funciona isso? Na medida em que a gente quer um país que seja um país solidário, participativo, de construção comunitária. Nós temos uma crise da autoridade familiar, sobre isso já se falou tanto aqui. O declínio da sociedade patriarcal no Ocidente, ele acaba levando a essa crise de identidade da criança e do adolescente que não tem referenciais de autoridade. E como já disse Leonardo Boff, outros filósofos têm analisado, isso se transporta, inclusive, para todo o aparato de poder do Estado. Nós temos crise de referência religiosa. E com isso nós temos o seguinte, com essas crises todas, não há autoridade visível que possa nos orientar, que possa nos salvar. Eu ainda falei na escola, tem gente que está até hoje lá no Nordeste esperando a volta de Dom Sebastião. E tem getulistas que até hoje acham que aquele tiro no peito pode se dar um jeito e voltar um pai dos pobres qualquer para nos salvar, mas não tem essa salvação. A salvação, como dizia Paulo Freire, ninguém liberta ninguém, isso é uma construção conjunta, comunitária, de um coletivo, e assim deveríamos fazer. O predomínio hoje da economia sobre a política nos leva a perceber o que Viviane Forrester, no livro, chama de a corrosão do caráter. Nós queremos coisas imediatas. Nós queremos a religião do milagre. As pessoas não querem mais reflexão, querem entrar numa igreja, num centro, numa barraca, onde quer que seja, e sair com seu milagre agora. Não há reflexão. O livro de autoajuda, como disse um filósofo, é a pornografia filosófica trazida à nossa realidade. Então, o consumismo, que faz com que a gente queira coisas rápidas, consumíveis, que possam ser resolvidas rápidas. O relativismo, que se tudo vale, então nada vale. O hedonismo, o império de Dionísio, o império da orgia, o império do prazer imediato e rápido. Foi o Dr. Liborni, se eu não me engano, que pela manhã mencionou a quantidade de meninas grávidas que saem dos bailes funk. Eu não sei se existe, Dr. Liborni, como autoridade, afirmou com tanta propriedade, eu acredito em Dr. Liborni, mas certamente hoje nós temos uma situação em que a política, a ética do ficar, que o adolescente fica com alguém e nisso constrói um relacionamento rápido, fugaz, sem comprometimento. Um dado importantíssimo. Dr. Drauzio Varela publicou um artigo em que ele informa que não se sabe por que ainda a ciência está pesquisando, as adolescentes estão se tornando meninas, estão se tornando púberes cada vez mais jovens. E eu li uma revista americana que dizia a mesma coisa. E lá eles medem isso desde os anos 50. Então as meninas caucasianas ou brancas, como lá dizem, estão ficando já com seios, entrando na puberdade já a partir dos 9 anos de idade. E as meninas afro-americanas a partir dos 8. O que significa isso nesse contexto em que nós vivemos? Porque isso acontece também no Brasil. Significa meninas produzindo hormônios, feromônios, desejos, mobilizando desejos e sensações, e meninas ainda com cabeça de crianças. E aí nós temos nas varas da infância, nas instituições que com isso trabalham, meninas criando meninas. Que sociedade teremos no futuro?